bem-vindos a mais um Falar Informal, hoje sobre a engenharia e a sua importância na atividade e no desenvolvimento do país. Comigo tenho o engenheiro Bento Aires, que é candidato a presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Engenheiros. Tenho o engenheiro Bruno Pereira, da empresa Garcia Garcia, e o engenheiro Manuel António Ribeiro, que nos vão falar um bocadinho sobre a temática. Portanto, e para começar, eu começava se calhar aqui pelo Bento Aires e questionava, no seu ponto de vista, qual a real importância da engenharia no desenvolvimento económico do nosso país. Muito obrigado. Também o Bruno e o Manuel António, e felicito a MTV por este painel e pela organização de um falar informal sobre engenharia. Quando falamos de engenharia, falamos de um conjunto de profissões que se encerram sobre uma ciência que se chama engenharia e que dela está dependente e está associada à competitividade de um país. Desde a engenharia civil, a mecânica, a eletrotécnica, a química do ambiente, a agronómica, a florestal, a geográfica, a engenharia dos materiais, a engenharia naval, a engenharia do ambiente, que são todos os 12 colégios que a Ordem dos Engenheiros tem dentro de si. E a engenharia, desde sempre, que foi determinante para o desenvolvimento económico do país e para a competitividade do país, porque é um dos maiores empregadores e é a ciência que faz progredir e que faz a economia portuguesa desenvolver-se. Atualmente estamos a viver um período que devemos começar a considerar crítico. Estamos a assistir a uma fase em que o país vai viver do programa de recuperação e de resiliência, em que vemos já áreas da engenharia com dificuldades tremendas em contratar profissionais da engenharia, e não estamos já a falar e podemos dizer que não vamos ter mão de obra para executar o PRR, estamos já a dizer que à data de hoje não temos engenheiros em algumas especialidades em quantidade e em número suficiente para aquilo que o país vai precisar. Isto é uma ameaça que o país tem, é uma ameaça ao seu desenvolvimento económico, ao sucesso da execução do Plano de Recuperação e Resiliência e que nos faz termos uma necessidade que é fundamental de olharmos como é que vamos conseguir suprir estas necessidades. Não é fácil de as suprir, porque quando estamos a falar de formação de profissionais de engenharia, não é possível formar um profissional de engenharia num número mínimo de anos que pode ir de 3 a 5. No meu entender, precisamos, para ter um engenheiro nas suas várias componentes e com as suas capacidades máximas, de pelo menos de 5 anos de formação de ensino superior. E nos últimos tempos, algumas das especialidades da engenharia civil depararam-se com uma crise de vocações. Precisamente nas áreas de engenharia em que tivemos mais imigração no período de crise económica que no início da década passada que vivemos, e que agora estão a surgir no mercado de trabalho essas mesmas necessidades. O país tem de encontrar uma solução. A minha preocupação neste período de tempo é conseguirmos encontrar uma solução para o imediato, para conseguirmos executar os desafios que o país tem pela frente, mas também de não estarmos a engordar um setor demasiado que, ao fim de uma década, que deixe de ter um nível de encomendas como aquele que vai acontecer nos próximos anos e que tenhamos um tecido económico dependente da engenharia e a engenharia não ter o nível de encomendas para conseguir gerar trabalho para todos os profissionais que estão associados. Eu, no meu programa da candidatura à Ordem dos Engenheiros da Região Norte, tenho aqui uma proposta que é a criação de um think tank de educação para a engenharia, em que neste think tank o que é que nós vamos querer juntar? Os profissionais de engenharia, as associações do setor, as empresas e as instituições de ensino superior. Para que seja possível, em conjunto com o mercado de trabalho, conseguirmos fazer uma previsão e um planeamento do que é que o mercado de trabalho vai precisar nos próximos tempos em termos de mão de obra e formá-lo com rapidez e termos um sistema de ensino resiliente às necessidades do mercado de trabalho. Havemos de fazer isto, entre outras medidas, na defesa e na valorização da profissão do engenheiro. Manuel António Ribeiro, até por isto que o Bento Aires acabou de nos falar, todas estas problemáticas não serão um bocado consequência quase de uma navegação à vista que é usual em Portugal? No fundo,
a questão da formação, os nossos jovens, quando entram para o ensino superior, por norma, tendem, grande parte, a escolher o seu curso em função do que está a dar no momento, esquecendo-se que vão sair da faculdade ali a 3 a 4 ou 5 anos. E ao mesmo tempo temos este PRR com um tipo de necessidades, mas é preciso pensar no pós-PRR com outras necessidades diferentes. Será este o grande problema, falta de planeamento a todos os níveis? Um cumprimento também a todos os meus colegas de mesa e aos telespectadores. Eu diria que um dos grandes desafios, e o Bento Aires falava agora e bem no PRR, dar resposta ao PRR, mas este problema já vem de trás, que é, e ainda bem que apresenta uma ideia fantástica, que é a cooperação entre entidades. Nós temos visitado uma série de empresas e o que nós temos, o depoimento que nós temos das empresas é que há muito know-how nas faculdades, muito know-how no ensino superior, quer em teses de fins de licenciatura, quer em teses de mestrados, e não chegam às empresas, ou seja, o tecido empresarial, que muitas das vezes tem no seu dia-a-dia, quer linhas de montagem para serem mais eficientes em emitir um produto, produzir um produto, ou até, inclusive, até fazer um artigo, e essa linha de montagem podia ter muito mais capacidade até de ser mais eficiente, até ser mais produtiva, e não é. Porquê? Porque o conhecimento que as faculdades têm, neste caso a engenharia, não chega às empresas. Ora, eu diria que o grande desafio que vamos ter, que de facto nós na história não voltaremos provavelmente a ter esta entrada de dinheiro como vamos ter na história, nunca existiu e não sabemos se voltará a existir. Vamos ter um recurso financeiro e a aplicação desse recurso financeiro pode estar em questão, a eficiência da aplicação desse recurso, por falta desta mão de obra, deste conhecimento de engenharia. O grande desafio e isso é que eu acho que deve ser de preparação para o futuro, é que este planeamento que não foi feito, que seja feito, para que a execução do PRR possa, que estes técnicos, que estes engenheiros, possam, ao longo do seu período de vida, poderem ser úteis não só na execução do PRR, mas poderem ser úteis no processo contínuo, não só para a execução do PR. Falou-se aqui na possibilidade de depois não haver trabalho suficiente para toda a gente. De acordo, mas também tem que ser transformador, ou seja, a engenharia e a capacidade do engenheiro, aliás, nós falamos, o Bento Aires falava em 12 colégios, estamos a falar aqui num universo notável de áreas de ação, ou seja, um engenheiro tem e deve estar dotado de capacidades de ser versátil, e a adaptação, tanto é hoje e vamos ter no futuro para a aplicação do PRR, admito que uma das respostas imediatas é uma adaptação, ou seja, vai haver muitos engenheiros que vão ter que se adaptar, porque senão nós não temos capacidade para dar resposta esta necessidade em termos de PRR. E aqui não um outro aspecto. Nós vamos ser assediados, quando digo nós, os nossos engenheiros, vamos continuar a ser, para além desta dificuldade de executar os nossos projetos a nível nacional, os engenheiros vão ser assediados por outros países da Europa para poderem executar os PRRs de todos os países. Por isso nós estamos aqui perante duas pressões. Uma é dar resposta ao que nós temos em mente para desenvolver, depois temos os países também a quererem o conhecimento que é aqui adquirido. Bruno Pereira, enquanto empresário, eu perguntava-lhe se tem vivido estas dificuldades de mão de obra, sobretudo, e ao mesmo tempo como é que se cativa a pouca mão de obra que vai havendo, se é simplesmente uma questão de salários, se é uma questão de condições, se é aqui um conjunto de vários fatores.
Boa noite a todos, antes de mais, obrigado pelo convite em nome da Garcia Garcia, que eu não sou empresário só, mas nós estamos no mercado da construção, a Garcia Garcia é uma empresa de construção e o problema, que hoje em dia já é um problema, da mão de obra tem-se vindo a agravar e as perspectivas não são no futuro próximo que desapareça melhor ou que se vejam perspectivas de que esse problema da mão de obra possa ser minimizado. Aliás, é uma questão engraçada, porque falamos todos muito do PRR como sendo uma oportunidade de futuro, também pode ser uma oportunidade para agravar ainda mais o problema da mão de obra, porque vai centralizar e focar a mão de obra, que é pouca, mas a mão de obra que existe em determinados projetos específicos que estão abrangidos pelo PRR, porque é uma oportunidade, sim, o PRR, mas é uma oportunidade que tem que ser executada num tempo muito curto, o que torna complicado e muito aglutinador, o que significa que quem quiser fazer um projeto fora do PRR, seja que projeto for, vai ver dobradas as dificuldades de mão de obra, porque o PRR vai ser a oportunidade. Isso não estou a dizer que é mau para o país ter PRR, claro, evidentemente a sair de uma pandemia com os efeitos que houve e que vão continuar a existir, o PRR é de facto uma oportunidade, mas também tem que ser percebido que vai trazer condicionantes ao mercado. E as empresas hoje já vivem com... Ainda não existe o PRR, ainda não está no mercado, e as empresas hoje já se veem com dificuldades extremas de captar, mas além de captar, porque isso ainda é uma coisa que com algumas condições que, na minha opinião, hoje em dia o mercado está com condições que não são reais, do nosso mercado, mas é o mercado que temos, a mão de obra que existe é extremamente volátil. E há menor oscilação das condições, seja de oferta ou condições de trabalho atuais nas empresas em questão, torna-se extremamente fácil mudar porque, pronto, apareceu outra oportunidade. Ou seja, hoje em dia não é só muito complicado captar, ainda é mais complicado manter. Sendo que uma outra coisa, uma outra característica que vem desta questão da mão de obra é a qualidade da mesma, que se tem visto. Ou seja, a mão de obra que era boa, mas como agora há pouca, a mão de obra temos de tudo. O que torna muito complicado, e estamos a falar de engenharia, como é evidente, a mão de obra superior, ou com formação superior, é extremamente importante. E aí acho que uma das coisas que faz falta é um bocadinho a adaptação ou a adequação da formação depois à realidade, mas não é só a mão de obra de formação superior que há falta. Os engenheiros é um exemplo que o Bento falou, e de facto estamos numa altura em que é muito, muito complicado de conseguir no mercado arranjar engenheiros, para todas as áreas. Estamos a falar desde projeto, eu falo mais na parte da construção, porque é a área em que estamos mais envolvidos, mas desde a parte de projeto, ou seja, de gabinete, até à parte de obra, é muito escassa a oferta, que o mercado neste momento apresenta, mas é também escassa a oferta em formação de outro tipo, como nomeadamente formação profissional adequada às necessidades que as empresas de hoje têm, que é outro problema, na minha opinião, que é a formação que existe profissional, falta-lhe adequação aos tempos de hoje. É pouca e a pouca que existe não está adequada. Dou o exemplo da engenharia, que queiramos não, digamos que é o ramo básico da engenharia. Nós, para técnicos de construção civil, de preparação, de desenho, ainda estamos a falar muita da formação que existe hoje disponível é desenho em estirador.
Isso hoje não existe. Hoje existe Absoluto. CAD, já nem estamos na fase do CAD, mas já estamos na fase de modelações 3D, BIMs e por aí fora. E a formação não avançou, ficou totalmente estagnada. Não acompanhei. Mesmo as engenharias, mesmo a formação superior, ainda não consegue acompanhar o ritmo do mercado nestas ofertas. Que quer queiramos, quer não, a tecnologia está a chegar à construção, está a chegar à engenharia com uma evolução tremenda, extremamente rápida, e faz falta também toda a formação de todos os níveis tentarem ao máximo acompanhar essa evolução, porque senão o que o mercado exige e a mão de obra que existe demoram há uns 5 anos, mas vão demorar 6, 7, 8 anos até se chegarem ao nível que é preciso para dar resposta. Claro. António Ribeiro, quando falamos da formação, este não deve ser, se calhar, ou esta não deve ser, se calhar, uma das maiores apostas, como falava Bento Aires, adequar, e o Bruno Pereira, adequar a formação ao mercado de trabalho, criar aqui sinergias entre várias entidades e fazer com que, verdadeiramente, seja o ensino superior, seja o profissional, faça com que os alunos cheguem ao mercado de trabalho, não direi prontos para a atividade, mas pelo menos muito perto disso, a não precisarem depois de passar nas próprias empresas por uma formação de mais alguns anos, com custos elevados, e correndo o risco de acabando a formação funcionário e ele sair para outra empresa onde vai ganhar mais. Eu diria que a formação é o pilar de qualquer, não é só qualquer atividade profissional, mas até como ser humano, ou seja, a formação é essencial. E mais ainda, não estou a dizer que nas outras áreas não seja, mas na engenharia, porque vive em profunda, aliás, o Bruno Pereira falava muito bem, na construção, a tecnologia está a chegar à construção e à execução, por exemplo, de uma indústria, a um ritmo brutal. E as faculdades, a escola, infelizmente, não acompanha este ritmo. Ora, é óbvio que mais um problema para que os empresários depois, para executar o que quer que seja, se a pouca mão de obra que existe ainda não tiver essa dificuldade em acompanhamento com o conhecimento, é óbvio que o resultado final é, de facto, um déficit a chegar à engenharia de execução. Dizer ainda que é urgente esta requalificação em termos do pensar, em termos de engenharia, é fundamental, até porque, por exemplo, nós estamos aí à porta da transição energética, estamos à porta ou até já entramos, a transição digital, a mobilidade elétrica, ou seja, nós estamos a falar com áreas, por exemplo, falo nestas como há outras, em que a questão de engenharia e o conhecimento que estão aqui envolvidos são de conhecimento muito apurado. O que quer dizer que, se não houver este conhecimento pensado, estruturado e bem delineado, nós vamos ter engenheiros no mercado, até porque todos os anos entram alunos para as faculdades, uns milhares, mas não estão preparados ou adaptados às necessidades que nós temos. Por isso, o grande desafio é esse. Se calhar, e o Bento Aires disse há um bocadinho muito bem, que esta cooperação que pretende fazer, e oxalá que tenha essa felicidade, porque de facto é um desafio audaz, pegar no ensino e adaptá-lo de acordo com as necessidades, porque, com todo respeito, para que é que nós estamos a ensinar, o Bruno Pereira falava há bocadinho, em estirador, ou até falar em CAD, quando já estamos a falar em 3D, ou etc. Ou seja, temos que reajustar, porque senão ficamos para trás relativamente a outros países. Por isso, respondendo à sua pergunta, a formação é essencial, e quando digo formação essencial, é adaptada às necessidades. Bento Aires, além da formação, perguntava-lhe, no seu entender, quais serão os principais setores da engenharia
que terão verdadeiro impacto no futuro próximo e que terão também as maiores necessidades no futuro próximo. Uma boa questão, mas eu vou tentar ir aqui um bocadinho atrás, quer do Bruno, quer do Manuel António. O Manuel António há bocado usou um termo de laboratório. Eu costumo usar muito que, quando passamos por períodos difíceis em termos de país, falou-se muito da internacionalização da engenharia portuguesa. E só se falou da internacionalização da engenharia portuguesa por dois aspectos fundamentais. O primeiro foi porque Portugal, nas décadas anteriores, tinha sido um laboratório de obras, de engenharia, de edifícios, infraestruturas, pontes, estradas, e que fez com que se conseguisse formar e fixar um conhecimento agregado ao tecido empresarial que, quando deixamos de ter carteira de encomendas cá em Portugal, conseguimos com facilidade internacionalizar a nossa engenharia e, sobretudo, porque a engenharia portuguesa tem qualidade e é reconhecida internacionalmente por essa qualidade. Quais é que são as falhas hoje que temos? O Bruno tocou aqui num ponto em que a velocidade aumenta dia para dia. No nosso tempo, quando nos começamos a formar, eu pelo menos no meu tempo estávamos a fazer a fronteira do estirador para o AutoCAD. Não foi assim há tanto tempo quanto isso. Hoje o AutoCAD já é uma ferramenta que está obsoleta. Estamos a trabalhar em modelos tridimensionais. O que faz com que, em termos profissionais, as associações do setor, as empresas, têm de estar preparadas para correr com rapidez. As soluções do passado não podem resolver os problemas do futuro. E é por isso que nós temos de nos focar e ter equipas que tenham esta capacidade de correr, que tenham de estar motivadas, que executem, que tenham já dado provas dessa mesma capacidade de entrega. Outro tema. Quando nós entramos, então, e estamos aqui três engenheiros neste painel, para a universidade, e quando começamos a trabalhar, não se falava de sustentabilidade, não se falava de descarbonização, não se falava de viaturas elétricas, não se falava de economia circular, de transição energética, de eficiência energética, de mobilidade e digitalização. E para responder à sua questão, eu não lhe consigo dizer, nesta meia dúzia de chavões e de guidelines que vão gerir toda a nossa ação e todo o nosso trabalho na próxima década, quais é que são as engenharias que vão ser dominantes aqui. Porque eu não consigo identificar aqui uma engenharia clara e que consiga agregar todos estes aspectos. Vai ser necessário trabalhar cada vez mais de forma holística e ter uma visão integrada, em que cada uma das especialidades terá uma palavra a dizer, terá um contributo a dar, em que muito provavelmente teremos de ter equipas multidisciplinares, alinhadas a objetivos claros e concretos, com líderes de projeto, e nesse aspecto os engenheiros são líderes de projetos e de obras e de infraestruturas e de tudo aquilo em que são chamados e que têm esta capacidade de organização, de encontrar e, sobretudo, de gerar soluções para os problemas, em que vamos ser capazes de encontrar aqui um novo modelo de sociedade e um novo modelo de desenvolvimento económico. Voltando ao PRR, e não tanto ao PRR, mas à próxima década, tivemos agora uma oportunidade de aprendizagem com uma pandemia que nunca nenhum de nós tinha tido essa experiência, ou achávamos que podia acontecer, é percebermos para que caminho de desenvolvimento económico, para que caminho de sociedade é que vamos caminhar na próxima década com todas estas orientações e visões estratégicas e políticas para o país, para a Europa e para o mundo, e de que forma é que vamos ter a capacidade de nos adaptar. E não tenho dúvidas que vai ganhar aquele que se adaptar com mais rapidez. Bruno Pereira, e como é que, olhando para a questão para o lado do empregador, como é que depois o empregador se adapta a isto? Porque no fundo vai estar, como falou há pouco, recebe um funcionário com ensino superior ou técnico, mas um funcionário que ainda tem que aprender, vai formá-lo, correndo o risco de o perder e a estar ali num ciclo vicioso. E ao mesmo tempo eu perguntava-lhe se de certa forma este arrastar de corrigir os métodos e de tornar os métodos eficazes e atuais, se não vem tão bem, de certa forma, daquela nossa velha máxima portuguesa de desenrascar, de ser jeitozinho, e vai-se desenrascando e vai-se andando, enquanto se for desenrascando vai-se andando e andamos sempre ali, a roda não sai do sítio.
Em relação à primeira questão, ao primeiro ponto, claro que não é o desejo de nenhuma empresa formar pessoas e formar... Se me permite interromper, numa primeira fase, pelo que nos deu a entender, havendo pouca oferta, terão que ser dadas condições mais simpáticas e, portanto, numa primeira fase, muita da mão de obra não vale o que efetivamente está a custar à empresa. Sim, mas isso hoje em dia é o próprio mercado que leva a isso, não é? Não é só a mão de obra ter, digamos, ter valor ou não ter valor que leva aos ordenados a subirem. Neste momento é o próprio mercado e a falta de mão de obra que está a levar os salários e os valores a subirem para valores que eu, na minha opinião, não são sustentáveis conhecendo o país que temos e o mercado que temos. Em relação à formação, tal como eu estava a dizer, realmente não é a vontade nem o desafio de uma empresa formar os seus quadros quando os recebe assim, da faculdade, frescos, com outra realidade, com outra experiência, e formar, principalmente quando estamos na tal mudança consecutiva e a empresa corre ou tenta correr para conseguir acompanhar a mudança, claro que formar e perder não é o que mais se deseja. No entanto, eu também acho que uma empresa não pode viver à sombra do medo. Porque se vive à sombra do medo, não forma ninguém, mas também depois não tem ninguém para fazer o que precisa. Ou seja, é um risco que se corre, mas é um risco que é necessário e se não formarmos, não temos. Corremos sempre o risco de o perder. Claro que as empresas têm que perceber a realidade em que funcionam e os seus limites, porque por muito que se queira, muitas vezes, entrar num mundo concorrencial de salários, muitas vezes as empresas também têm que refletir internamente e perceber, eu até aqui posso ir, daqui para a frente não posso porque estou a criar expectativas que depois não consigo acompanhar, porque quer queiramos, quer não, vem o PRR, vem uns anos que são bons e a partir daí, e agora? E o objetivo de uma empresa, na nossa perspectiva, não pode ser eu hoje vou contratar tudo e tudo a qualquer custo e daqui a uns tempos estou a perder tudo a qualquer custo, porque já não é a questão que eles me estão, que tiveram uma oferta melhor e estou a perder a formação que dei, eu próprio já não consigo aguentar porque embandeirei em arco e não consigo aguentar. Por isso a formação, na nossa perspectiva, não pode ser uma menor-valia, tem que ser uma maior-valia. Claro que depois as empresas têm que, da maneira possível, e muitas vezes não é só o salário que cria a vontade de ficar, a criar as suas formas de evolução de carreira, de todas essas mais-valias que ajudam a fixar e a manter os seus quadros. Em relação ao segundo ponto, nada deste mercado é muito fácil, a questão da mão de obra está-se a tornar muito complicada. Hoje em dia, estamos a viver uma época muito peculiar, que estamos a sair de uma crise, chamemos de uma crise pandémica, que de facto foi uma crise em termos de saúde, mas quer queiramos, quer não, na maioria dos ramos empresariais, foi uma crise que criou problemas de mão de obra, criou problemas de muita coisa, mas não fez os mercados abrandarem. E trouxe novidades que nós não estávamos habituados. Que já se falava há muito tempo que podia um dia haver problemas, mas que não estávamos minimamente habituados, que é problemas logísticos, problemas de fornecimento e problemas mesmo de matérias. Não há matérias. Não é só o problema da mão de obra. A mão de obra, sim, é um problema, mas hoje nós estamos a viver um mercado mundial, e não é um problema de Portugal, infelizmente, porque se fosse Portugal era uma coisa localizada, que mais facilmente se conseguiria resolver. Estamos a viver problemas a nível mundial de fornecimento e de logística, de energia,
que depois também é uma das razões para estes problemas todos. E isto está a fazer, apesar de os mercados e as empresas, ou grande parte das empresas, não terem sofrido reduções ou reduções muito bruscas nestes 2 anos de pandemia, hoje em dia, por muita vontade que tenham, por uma boa carteira de encomendas que tenham, torna-se muito complicado responder em tempo útil, com a qualidade e com o preço, porque o mercado não responde às empresas também. Ou seja, o mercado que fornece as empresas, que alimenta as empresas, não consegue responder por todos estes problemas que o mundo está a viver. E as empresas, ou seja, consequentemente não conseguem responder aos seus clientes. Nem no tempo, nem no prazo, nem no preço. E esta inflação de preços que estamos a viver é outra coisa que não é só os salários que estão aí para valores que, na minha opinião, não são sustentáveis. O próprio mercado, e falando da construção em específico, o próprio mercado da construção está aí para valores, está a ir a engordar em termos de custos finais de obra para o cliente final, que são totalmente insustentáveis. O mercado não tem capacidade de aguentar isto. Mas esta questão não é o empreiteiro que está a meter dinheiro ao bolso, infelizmente, porque nós estamos, uma coisa engraçada, estamos a construir uma empresa que faz extrusão de alumínios para caixilharias, uma grande empresa aqui no norte, aqui na zona do Minho, que o outro dia em conversas com o CEO dessa empresa, a dúvida que ele tinha é, eu não sei como é que daqui a uns tempos alguém vai conseguir pagar as janelas da sua casa. Porque o alumínio está a disparar, não há, o que é muito caro e isto vai ter tudo repercussões porque não é o produtor de alumínio, nem neste caso o produtor da caixaria, que vai encaixar este aumento de preço. Este aumento de preço vai se repercutir em toda a cadeia. E no final vai chegar ao cliente final que depois tem que, se quer ter janelas em casa, tem que as pagar. Ou seja, isto está um mercado estranho, difícil e que não é muito fácil de perceber onde vamos parar e quando vamos parar. Que é outro problema também, que é as perspectivas de futuro. É complicado de prever. Eventuais. Eu perguntava-lhe agora, nós falamos dos problemas de mão de obra, da exportação de engenheiros, mas eu perguntava-lhe, e o mercado atualmente já está virado para a importação de engenheiros? Ainda não está virado para a importação de engenheiros. Qual é que é o principal risco dessa importação? Manuel António tocou ali há bocado num ponto, que não é só Portugal que tem PRR, o que vai ter de passar por este investimento. Falamos muitas vezes, já é o risco das empresas estrangeiras virem executar os nossos trabalhos aqui a Portugal. Esse risco existe, mas vai tender a ser minorizado, porque Espanha, se não tem PRR, tem RPP. A França tem outra coisa qualquer, a Bélgica também tem. Por isso, isto foi uma resposta que a Europa, de forma sincronizada e bem, e nós, nesta recuperação da pandemia, estamos a esquecer que a Europa teve um papel determinante e que vai continuar a ter, que todos os países vão passar por este forte investimento público, que depois, em conjunto com o investimento privado, é que vamos levar esta escassez de mão de obra qualificada, de profissionais, de equipamentos, de materiais e de matérias-primas. E quando falamos também depois da importação de engenheiros, vamos também aqui falar de qual é que é o nível de salário que o país vai estar apto para pagar. O Bruno já dizia aqui há pouco que já não é sustentável para as empresas e para o sistema de produção pagar aquilo que já se estará a querer pagar a um profissional. Eu espero que se consiga pagar ainda mais aos engenheiros e que isto não seja uma questão circunstancial e que se conseguimos fixar esse valor, porque uma coisa é criar o valor, outra coisa é conseguir fixá-lo. E nós, nesta fase, na mão de obra e da remuneração dos engenheiros, estamos a passar por um momento em que estamos a conseguir criar valor. E o desafio vai ser se o vamos conseguir fixar ad eterno ou nos próximos tempos.
E sejamos claros, Portugal não tem capacidade para pagar salários que seja atrativo a um engenheiro espanhol, francês, dinamarquês, da Suécia, que por muito bom que seja viver em Portugal, que tenha sol, que tenha boa comida, que tenha boas praias, que venha viver... Teria que apontar sobretudo aos países de leste nesta fase. Sim, mas mesmo aí nós vamos ter depois de competir com o resto dos países da Europa que também têm boas condições para pagar mais do que nós. Nós andamos e festejamos, e muito bem, por termos empresas tecnológicas que escolhem o Porto, que escolhem Gaia, que escolhem Braga, que escolhem Viana do Castelo para se instalar e para contratarem dezenas e centenas de mão de obra qualificada. Sejamos claros, há uma década atrás essa mão de obra qualificada saía. Aquilo que essas empresas internacionais descobriram foi que se conseguissem deslocalizar os seus centros de trabalho para Portugal, por exemplo, conseguiam ter escritórios mais baratos, condições de mobilidade mais acessível e, sobretudo, mão de obra mais barata e continuavam a ter os profissionais a trabalhar no seu meio e sem se deslocalizarem. Não foi porque Portugal é um país que tem mão de obra de elevada qualidade em termos profissionais e o conhecimento cá, e depois também porque é mais barato produzir aqui. Para uma empresa com a mesma qualidade, porque uma empresa de software estar a produzir um software no Porto, estar a produzir em Silicon Valley, o fator localização, o impacto que tem no produto final é nulo. Exatamente. A Garcia, quando faz um design and build para um cliente que quer abrir uma fábrica aqui em Portugal, o fator localização já é preponderante. Não pode depois desmontar como se fosse um Lego dos nossos filhos e levá-lo para a Suécia ou para outro país qualquer, metido debaixo do braço. Por isso, quando uma empresa que faz extrusão de alumínios altamente tecnológica escolhe Portugal para se instalar, é porque entende que tem um conjunto de fatores que é melhor do que se instalar em qualquer outra parte do mundo e, a partir daqui, leva a sua matéria-prima, já o alumínio extrudido, para os locais onde é assemblado e onde é feita a transformação final. Respondendo-lhe a sua pergunta, não me acredito que a importação que seja solução para Portugal e que vamos passar por períodos difíceis, de um desnivelamento difícil da capacidade de produção que vamos ter. António Ribeiro, até porque quando falamos de engenharia estamos a falar algo que está presente em tudo. É que por vezes não temos bem noção, mas é algo que está presente em tudo do nosso dia-a-dia, na mais pequena coisa do nosso dia-a-dia. Portanto, a engenharia consegue-nos ajudar a que tudo corra bem, mas também pode ser a verdadeira pedra na engrenagem para que isto possa empancar a determinado momento. Eu estou de acordo da primeira. A segunda, a engenharia nunca empanca. Sim, no sentido da falta de mão de obra, pode ser um verdadeiro problema. E o engenheiro nunca desenrasca. Consegue arranjar forma de resolver problemas, de encontrar soluções. Ora está. O desenrasca é na tropa. Exatamente. Isto é o serviço militar. Estava no serviço de engenharia. O engenheiro resolve. O engenheiro resolve. Sem dúvida que a engenharia está em todo lado. Aliás, o Bento Aires falava há um bocadinho, são 12 colégios. Se nós fôssemos para a área da medicina, certamente havia uma série de áreas, mas repara, haver 12 colégios, vejam a quantidade de especialidades que estão ali subjacentes. Nós hoje, se não fosse engenharia, não estávamos aqui, por exemplo. E até, por exemplo, até esta mesa, para ser feita, teve aqui engenharia e neste caso até engenharia de Gaia, numa empresa aqui de Gaia, já agora passo a publicidade, JJ Teixeira. Mas dizer de uma forma inequívoca, a engenharia de facto é um foco de oportunidade. É um foco de oportunidades porquê? Porque as áreas de intervenção, nós falamos aqui, é óbvio que não vamos tapar o sol com a peneira, que de facto isto não é uma autoestrada. Vem agora o PRR, tem aqui não sei quantos milhões e vamos espalhá-los e as coisas aparecem. Não, de facto nós, se não existisse o PRR, os engenheiros existem, os cursos existem, as empresas existem. Um grande desafio aqui, e acho que isso é que vai determinar o crescimento do país, 3 a 4, a 2, ou 1,5, ou 4, ou 5, ou o que for, é a capacidade como nos podemos organizar.
nós já falamos aqui, desde a mão de obra, já falámos aqui, porque há fatores que até nós nem conseguimos dominar, por causa das matérias-primas. Se nós tivermos o alumínio, nós temos que importar essa matéria-prima. Agora, nós podemos fazer muita coisa, quando digo nós, engenheiros, podemos fazer muita coisa, mas o engenheiro sozinho, não, ele até tem o pensamento da engenharia, projeta, mas depois tem outra dificuldade, e há um bocadinho o Nuno Pereira, penso que era isso também que se queria referir, que é a mão de obra de execução. A mão de obra de execução, ou seja, serralharias, pestilharias, eletricidade, etc. Esta engenharia não está sozinha. Depois há a outra, digamos, a outra força braçal, que é tão importante como a de engenharia, para que o pensamento que tem um engenheiro, o projeto, o conhecimento, para que possa pôr em prática. Dizer também que há um desafio enorme, que é nós conseguirmos, e temos de estar felizes, porque vai haver muitas oportunidades. Vai haver muitas oportunidades, o nosso mercado de trabalho vai beneficiar dessas oportunidades. E se calhar, aqui, a oportunidade é, se eu tenho jovens a sair da faculdade, ou até ir para a faculdade, podem escolher áreas que tenham futuro. E esses jovens que saem do ensino superior, desde que esse ensino superior tenha sido reestruturado para ter aplicabilidade no mercado de trabalho, não adianta estar a fazer cursos porque se fazem, não vale a pena estar a fazer o curso A ou B ou C porque já é feito há não sei quantos anos. Não, é necessário fazer cursos, criar cursos com o intuito de aplicabilidade no mercado de trabalho. Por um lado, são desafios, é verdade, mas vão ser oportunidades. E essas oportunidades, e cabe de facto à engenharia, porque de facto um país, o motor do desenvolvimento de um país, com todo respeito por todas as outras áreas, é de facto a engenharia. Mas aí, e até olhando ao que nos dizia Eventuais há pouco, se calhar não devíamos também no próprio ensino superior estar, no fundo, acabar com determinados tipos de engenharia e abrir cursos com temáticas mais atuais e mais viradas para o futuro. Não se devia reestruturar aqui alguma coisa? Falámos aqui hoje, todo o estabelecimento de ensino que quando isto está errado, mas quando isto está errado, acho que as engenharias, para assim dizer, disponíveis para um aluno que vai entrar no ensino superior estão muito iguais ao que seriam há 20 anos, talvez. Admito que hajam cursos novos, áreas novas, mas estou perfeitamente de acordo com os colegas da mesa que é preciso haver uma reestruturação não só dos cursos, mas até inclusive conteúdos programáticos desses cursos, para que seja no final os alunos os futuros engenheiros estejam capacitados para desempenhar a sua função de engenheiro no mercado de trabalho. Bruno Pereira, eu, de certa forma, saindo aqui um bocadinho da temática, mas eu, por questão de curiosidade, perguntava-lhe também, nós temos as encomendas normais e o mercado normal a funcionar, temos o PRR que vai inundar ainda mais esse mercado, já falámos aqui de alguns problemas, custos materiais, mão de obra. Perguntava-lhe em termos, por exemplo, de burocracias, de problemas burocráticos e de licenciamentos, como é que estamos atualmente? Quais são? É algo que já se resolve fácil ou continua a ser aquela velha problemática que... Infelizmente Portugal ainda não deu o salto definitivo e julgo que ainda não está perto de o dar. Continuamos a ser um país, isto não é só exclusivo da construção, não é só exclusivo de licença, não é só exclusivo de licenciamento, continuamos a ser um país extremamente burocrático, é um peso tremendo para as empresas, a burocracia. Continuamos a ser um país que depois cria outras questões, que é as velocidades não são iguais,
nomeadamente falou da questão dos licenciamentos, as velocidades e burocracias de licenciamento, o peso do licenciamento não é igual em todos os lados, o que muitas vezes, e nós acompanhamos bastante investimento estrangeiro que se instala em Portugal, é complicado de explicar. Uma empresa que se instala em Portugal e que passa algum tempo decide investir mais, mas tem que mudar de sítio porque aquela localização já é complicada em mão de obra, já é complicada em recursos, já é complicada em terrenos, e percebe que, de repente, num município ao lado, o processo é totalmente diferente. As regras são totalmente diferentes, os procedimentos são totalmente diferentes, as taxas são totalmente diferentes, e isto não é fácil de uma pessoa, nomeadamente europeus, que a maioria dos que acompanhamos são europeus, de os fazer perceber que realmente nós estamos num país que não é igual em todos os lados. Nós somos um país pequenino, mas somos um país que vive a muitas velocidades, a muita burocracia diferente e a muitas regras que não faz sentido não serem gerais e igual em todo lado. Isso é um problema. Licenciamentos pesados, longos, é um problema grande, porque estamos a falar de... E quando a Garcia Garcia é uma empresa que acompanha e tem a sua gênese na indústria, em termos de construção industrial. E hoje em dia a construção industrial, o objetivo não é, já não há aquela construção industrial que se diz nós hoje vamos começar a pensar daqui a um ano estamos a construir, daqui a 3 estamos a produzir. Já não existe isso. Existe eu hoje cheguei a Portugal e daqui a 2 meses quero estar a produzir. Daqui a 3 meses quero estar a produzir. E quando se esbarramos com projetos grandes de investimento estrangeiro muito forte, muito grande, que, na nossa opinião e na nossa maneira de ver, é uma mais-valia para o país, é uma mais-valia para o Conselho em causa, é uma mais-valia para a região em causa. Quando esbarramos em situações que ninguém consegue perceber porque é que as coisas demoram tanto tempo para sair um simples papel de uma Câmara, de uma instituição, do Instituto, seja o que for, é um problema, é uma falha, porque deixamos de... É uma oportunidade que estamos a perder. E ainda hoje, o boca a boca, quer queiramos, quer não, e o que uns passam a outros, apesar de estarmos num mundo global, num mundo extremamente digital, mas o boca a boca industrial ainda é uma coisa muito boa e é uma coisa que temos que aproveitar, porque oportunidades perdidas é uma vez e perdemos-las. Acabou. E no país do Simplex. Bento Aires, eu perguntava-lhe, falámos aqui de muitos problemas e grande parte deles ligados à engenharia. O Bento Aires é candidato, já falamos, a Presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem. A minha questão era, qual poderá ser também o papel da Ordem a ajudar a resolver parte dos problemas que falámos aqui? Falou-se na questão da formação, mas e em toda a restante problemática? Bom, na questão da formação, quanto ao reajustamento das necessidades do ensino superior às necessidades, já falamos. Por outro lado, a Ordem tem um papel que é de defender a formação contínua e a evolução contínua do conhecimento ao longo da carreira profissional. A Região Norte tem um sistema de formação já bastante evoluído. Por acaso, as primeiras formações desse sistema de ensino foram promovidas pelo Colégio de Engenharia Civil, que coordenei nos últimos 6 anos, e desde logo, muito ainda antes da pandemia, quando se foi desmaterializada a formação, trouxemos logo os cursos de formação de ferrovia. Não se faz um quilómetro de ferrovia há anos em Portugal. Nas escolas de ensino superior não se seleciona o conhecimento da ferrovia. Então nós antecipamos logo essa necessidade e queremos capacitar os nossos colegas não só tivemos engenheiros civis, mecânicos, eletrotécnicos e de outras especialidades, a conseguirem saber o beabá e os conceitos básicos da ferrovia. O mesmo da análise do ciclo de vida dos edifícios. Há uma diretiva comunitária que já devia ter sido transposta para a legislação nacional sobre a análise do ciclo de vida. Ainda não foi feito, mas temos de começar
a internalizar também este conhecimento, as novas legislações, sistemas de facility management. Por isso, nós temos já... Quem está comigo nesta candidatura é gente que fez e que faz. Contributos para a sociedade. E fez há pouco aqui a questão ao Bruno Pereira dos licenciamentos e das entidades públicas. Uma das linhas de ação do nosso programa é defender a uniformização dos processos de engenharia nas entidades públicas e privadas. Que uma Câmara quer um termo de responsabilidade de uma forma, outra Câmara quer outro termo de responsabilidade de outra forma, a forma de organização de informação também é dispar e nós assumimos o compromisso de querer ser esta plataforma, esta base de interligação. Vamos ter uma unidade de missão para a engenharia municipal, coordenada por ex-autarcas e engenheiros que possam influenciar e estar próximos do poder autárquico e a Ordem ser o facilitador de todos estes processos, porque ao fazermos isto estamos a ajudar e a facilitar o trabalho dos engenheiros. Por isso, é nestas linhas de trabalho que nós vamos agir e depois vamos querer reforçar muito também o acompanhamento da profissão. E em 3 linhas que são fundamentais. A primeira é a produção legislativa, não só a que está em curso, mas também aquela que entendemos que pode ser melhorada. Acompanhar os processos de contratação pública. O Estado devia ser o melhor cliente em termos de contratação pública e é o pior cliente. Não é. Não vamos entrar por aqui pelos critérios de adjudicação, pela forma como os cadernos de encargos são produzidos e preparados. Por isso, a Ordem quer estar ao lado das entidades públicas e as privadas que assim o necessitem também, a suportar melhor, a prepararmos melhor os processos de contratação, os cadernos de encargos, de que forma que seja valorizada a engenharia, quando a engenharia tiver forte conhecimento nesse trabalho. E o último ponto é no recursos humanos. As ordens não são sindicatos, não têm de o ser, e eu discordo que o devam ser, mas também não devem negar totalmente a função sindical. Por isso vamos também estar atentos à contratação dos profissionais de engenharia. Se uma entidade pública tiver uma vaga aberta para um diretor de serviços de urbanismo em que a engenharia esteja dali excluída, nós vamos querer que a engenharia passe a estar incluída, porque um diretor municipal de urbanismo pode ser também um engenheiro. O mesmo acontece quando entidades públicas privadas publiquem anúncios que não dignifiquem, que não valorizem tanto a engenharia, a Ordem terá de estar atenta e tomar uma posição, e é esse compromisso que eu assumo aqui para a região norte. O engenheiro, vai ser o foco da nossa intervenção. Porque se fosse para defender a engenharia, não era a Ordem dos Engenheiros, era a Associação de Promoção da Engenharia. Manuel António, eu, para terminar, perguntava-lhe só se quer acrescentar alguma coisa ao que já foi dito. Eu acrescentava, Falta-nos falar alguma coisa? Acrescentava que se calhar pousava que nem um chapéu. Ou seja, atos de engenharia devem ser só desempenhados por engenheiros. E há 12 colégios. Um dos grandes problemas na nossa sociedade é que há muitos atos que são desempenhados e se calhar depois resultados que não são esperados, são desempenhados por outras habilitações que não os engenheiros, e sejam eles eletrotécnicos, civis, mecânicos, de ambiente, etc, etc. E depois o resultado dessa engenharia não é o que nós esperávamos. Podia dar aqui alguns exemplos, mas são vários. Ou seja, é importante, e falo, quer que seja qualquer chefia que nomeie engenheiros para determinadas funções, engenheiros ou qualquer outro profissional devem ser, para atos de engenharia, devem ser nomeados engenheiros e com a qualificação para essas funções. Aí permitamos, Chavão, cada macaco no seu galho. O povo tem uma sabedoria antiga que funciona. Carlos, Bruno Pereira, algo mais que queira acrescentar às últimas coisas que foram ditas? Não, gostava de agradecer mais uma vez a oportunidade de ter cá estado a partilhar a mesa com estes ilustres engenheiros. Obrigado. E não só. E pronto, esperemos que de facto as oportunidades que aí venham consigamos agarrá-las, não as perder, mas também não estragar outras oportunidades com oportunidades que têm que ser feitas num curto espaço de tempo, que às vezes um curto espaço de tempo não é o melhor amigo para que os resultados sejam os melhores e os mais eficazes.
Bento Aires, penso que a sua última intervenção concluiu, mas não sei se nos quer acrescentar mais alguma coisa. Eu estava com vontade de interromper o Manuel António há bocado, quando estava a falar de cada macaco no seu galho. Se estivermos dentro da ordem e dentro de engenheiros que estão regulados, a regulação está minimamente garantida de quem é que deve poder fazer os atos de engenharia. O pior é quando temos do lado de lá atos e ações e intervenções na sociedade que não são reguladas e que deviam ter engenheiros por trás. Exatamente. E que isso traz um risco à segurança das pessoas, dos bens e de todos nós. Por isso, é esta a função das ordens, das profissões reguladas e por isso que devemos ter orgulho em ser engenheiros. Muito obrigado pela presença e assim que nos está a ouvir, muito obrigado por ter estado connosco e até à próxima.